Fernando Sérgio está aqui ao lado do seu no seu radinho. Se você está no hoje agora com Fernando, tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Aqui o ouvinte é o prêmio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Alô Rio de Janeiro, alô Brasil, alô mundo inteiro. Pode parar com isso, quero mandar um alô pra todos os meus fãs. Alô, 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 cambada, forte abraço, tio, bom programa. Esse pato, minha gente querida, que coisa boa, estamos iniciando o nosso programa no dia de hoje. Um abraço a todos vocês, né? Olha, dia chuvoso aqui no Rio de Janeiro, né? Na verdade, se esperava já há algum tempo que viesse a chuva, mas não está aquela chuva forte não. Hoje de manhã, hoje pela manhã, chovia, mas foi chuvisco durante um bom tempo, né? A época, o momento que eu fiz a minha caminhada foi realmente durante muito tempo, né? E na verdade esse tempo todo estava chuvisco. Levei até guarda-chuva, mas teve um momento que eu não precisei usar. E quando usei é porque eu estava com ele, então é mais fácil aberto do que fechado, que é sempre um incômodo, né? Aliás, guarda-chuva é um negócio complicado. Mas olha aqui, logo na abertura do programa, eu tenho um recado de uma pessoa muito famosa que chegou aqui para mim. Eu estou tentando aqui ligar aqui o celular. Esse recado veio através do meu amigo Sildinei lá em Juiz de Fora, né? E o recado é do Márcio Garcia, esse rapaz que tem muito talento, é comunicador também, é ator, participa da Rede Globo de televisão e está fazendo um apelo. E por esse apelo eu vou naturalmente nesse momento botar aqui, porque faz parte, quem puder ajudar, não custa nada. Vamos lá. Do meu pai, Carlos Alberto Tavares Machado, o nome dele. Ele está internado em Juiz de Fora, no hospital da Unimed, em estado grave, com Covid. Foi entubado. Não é fácil para um homem da idade dele passar por isso, muito menos para a família ter que conviver com isso. Eu confesso que muitas vezes eu fiz pouco caso do Covid, achava que não era tão grave. Enfim, sempre, claro, tomando os meus cuidados, mas nunca levei tão a sério essa doença. Eu acho que muita gente passa por isso até ter um caso tão próximo como eu estou tendo agora com meu pai. Então eu estou passando por aqui humildemente para pedir uma corrente de orações para vocês, em nome dele, tá? Só estou fazendo isso porque realmente a gente não tem mais o que fazer, a gente está contra. Pois é o que ele falou, né? De repente foi só isso que foi enviado, mas é importante, vamos fazer essa corrente de orações, de pensamentos positivos, né? Para que o pai do nosso querido e talentoso Márcio Garcia possa se recuperar numa situação de dificuldade, que afinal de contas está entubado, mas há notícias mais recentes do que esse vídeo. Esse vídeo eu recebi hoje pela manhã e agora à tardinha eu vi qualquer coisa dizendo que ele talvez estivesse melhorando um pouco, mas que bom, Deus permita que melhore muito. Há uma preocupação constante, por isso que eu vou... Alô Luiz Henrique Oliveira, alô Denise Guzmán Silva, com relação à segunda onda da Covid, né? É muito preocupante. A gente vai ter hoje, daqui a pouco, logo mais, o doutor Silvio Provenzano no nosso programa, mas eu quero achar aqui também um vídeo que eu recebi da minha amiga Marion Duarte, a cantora, que também vai estar hoje aqui no programa com uma música. Eu vou ter a oportunidade de tocar uma música dela. Ela me mandou um vídeo. Ela é uma pessoa extremamente gentil e preocupada com as amizades e obviamente todos nós nesse momento estamos preocupados, né? E ela mandou, aqui ó, tá aqui. Ela mandou um vídeo de um pastor lá em Portugal, dando notícias um pouco fortes com relação
a segunda onda. Eu vou comentar depois de você ouvir esse pastor, que eu reitero, eu não conheço. Eu vou passar da forma que... Eu acho que tudo que a gente puder fazer de alerta para as pessoas tomarem cuidado, para as pessoas usarem máscaras, notadamente quando sair em qualquer outro lugar e tal, lavar as mãos com água e sabão é de fundamental importância. Então vamos ver o que esse pastor lá de Lisboa ele fala. Vamos lá. Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Saudações a todos. Pastor Arthur Fernandes, Ministério Missões Europa em Cristo, Portugal. Meus irmãos, estou passando aqui nesta live para trazer uma palavra referente a algumas perguntas que estão me fazendo referente a uma falácia que está no Brasil sobre uma segunda onda do coronavírus aqui na Europa. Meus amigos, a coisa está séria. A Bélgica, Portugal, a Áustria, a Alemanha, enfim, vários países da União Europeia já estão decretando um alerta vermelho sem precedentes. Por quê? Já foi decretado, ou seja, detectado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Claro que sabemos que existe uma jogatina e existem muitas coisas que falam que não condiz com a realidade, mas estamos aqui, sabemos o que estamos afirmando. Então, recapitulando nosso raciocínio, que o novo coronavírus, nessa segunda leva ou nessa segunda atuação da qual está ativa, ela está vindo com novos sintomas. Então você pode perceber que algumas pessoas podem estar infectadas e não estão transmitindo, ou não estão passando, ou não estão sentindo as sensações ou as pré-sensações do Covid-19, que era febre, tosse, falta de ar, ou seja, ela veio remodelada nessa segunda leva, fazendo-nos a trazer essa palavra para vocês que estão aí no Brasil, que por favor vocês se cuidem, que vocês usem álcool em gel, que vocês usem máscaras. Se vocês forem ao templo adorar a Deus, leve um pouco de álcool em gel, leve máscara, porque assim você não estará tentando o Senhor teu Deus. Evitem estar em aglomerações, em carreatas, onde políticos estão ali para ganhar o teu voto e fazer de você um boneco de marionete. Tenha cuidado por você e por sua família. Covid-19 é sério, está como um tsunami aqui na Europa. Para você ter noção, aqui em Lisboa foram quase 3.000 pessoas infectadas em 24 horas. Mortes sem precedentes, uma após outra. Minha esposa está grávida de 4 meses e meio e ainda não fez nenhum exame, porque até hospitais de emergência estão todos eles fechados apenas para sintomáticos ou assintomáticos de Covid-19. Então, recapitulando, preste atenção, cuide da sua família, cuide de você, álcool em gel, use máscara, tome cuidado. Covid-19 ele é real. Como diz o salmista, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, o nosso inimigo teria nos engolido vivo. Amém? Estou de touca aqui, já está chegando o período do inverno e já está bastante frio. Então, recapitulando, passe essa informação adiante. A Bélgica já está em uma situação fora do normal. A França já decretou estado de calamidade, estado de emergência. Portugal já está fechando as fronteiras novamente, tanto fronteiras aéreas bem como fronteiras terrenas. Os distritos ou concelhos, que são como se fossem os estados aí no Brasil, já estão totalmente fechados. Algumas empresas estão entregando até uma declaração para que os trabalhadores andem com ela na rua, para se a PSP, que é a polícia portuguesa, parar-lhe, ele mostrar essa declaração e evitar de levar uma multa até de 1.000 euros, ou seja, 6.000 reais, e ser preso por um ano de prisão. Então, meus amigos, tomem cuidado. E eu fico muito preocupado, porque o tsunami Covid
Quando passar pelo Brasil nessa segunda leva, só o sangue de Jesus vai cuidar da tua família. Deus te abençoe. Um forte abraço. Subirei minha máscara mais uma vez para proteger a mim, minha família e aos que estão perto de mim. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, esse pastor, naturalmente, sem a gente ter cor de religião, né? Que a gente aqui é absolutamente ecumênico, mas traz essa mensagem inquietante. Eu não conheço, não sei se a Marion Duarte que me passou conhece, mas evidentemente que é uma mensagem válida, né? Independentemente de se há ou não exageros, eu tenho uma certa preocupação. Às vezes a pessoa fica muito sensível também, e todos nós estamos, né, em função das muitas mortes no mundo inteiro e também no Brasil, né? Mas acontece o seguinte, há aqueles que sentem mais, né? Eu tenho um filho que mora em Portugal, e nós estávamos conversando aí anteontem, através do vídeo, né? E ele estava me dizendo que realmente agora, por exemplo, os restaurantes só podem ir até 10 ou 11 horas no máximo, né? Na parte da noite. No entanto, no fim de semana, em função dessa segunda onda, notadamente nas áreas fronteiriças com Espanha e tal, então nos fins de semana ninguém pode sair à rua a partir de 1 da tarde. Então significa que em Portugal, pelo menos no Porto é assim, deve ser também em Lisboa, fim de semana até 13 horas você pode estar na rua. A partir daí não. E evidentemente isso deve ficar por 2 semanas, a chamada quarentena, para que depois haja uma queda, evidentemente que é assim que se espera. Esse pastor mostra uma figura bastante dramática, né? E eu acho que tem que ser, de uma certa forma, que é para assustar as pessoas, porque as pessoas estão meio esquecidas, né? Outro dia eu ouvi alguém falar, ninguém aguenta não sair de casa. Acho que foi até a Marion que comentou, é verdade, mas você tem que sair com os cuidados devidos, né? E sempre há aquela possibilidade de que a pessoa esteja contaminada, seja assintomática, mas ela transmite o vírus através das gotículas de saliva. E realmente as coisas estão aumentando. Houve um aumento considerável. Nós vamos conversar hoje, daqui uns 20 minutos mais ou menos, logo após o Eduardo Moura, que vai vir aí com as fofocas, as notícias de famosos do canal dele, o Audiência Carioca. Nós vamos conversar com o Dr. Silvio Provenzano e saber dele, porque nós já soubemos ontem, através do nosso querido amigo Dr. Munhoz, que realmente, pelo menos no hospital que ele dirige, aumentou muito a lotação. Está praticamente lotado o Hospital do Amparo na UTI da Covid. O Rio de Janeiro, através do noticiário, deu aí uma totalidade de 86% dos leitos de Covid cheios, 86%. No caso situação grave da UTI, 86% dos leitos tomados. E no caso das enfermarias, 72%. Mas a informação da Secretaria Municipal de Saúde é que há possibilidade, caso haja necessidade, do aumento do número de leitos. Portanto, não é uma situação preocupante, mas ainda não é uma situação extremamente dramática. Isso por que eu resolvi colocar. Quero agradecer a Marion Duarte que me enviou essa matéria, né? Primeiro eu coloquei a do Márcio Garcia. Quero agradecer ao Sildinei, meu querido amigo lá de Juiz de Fora, que me enviou a matéria do Márcio, porque ele é uma pessoa pública, é um ator, é um rapaz muito bonito, é um rapaz de grande repercussão, e você vê que literalmente ele até se dotou humildemente pedindo orações, né, pelo meu pai que está internado e tal, e está entubado, né, e é uma situação de muita dificuldade realmente para quem está assim. Vamos fazer essa corrente, né, de orações, de força, de pedidos, não só a Deus, mas que também, evidentemente, o pensamento positivo da gente ajuda muito.
Tomara que nada ocorra de mal. E sobretudo um dia que começa triste, né? Começa triste com a notícia que está em todos os jornais de uma família, não? Até eu anotei aqui o nome, o rapaz chamava Hugo, a mulher Estela e um bebezinho e mais um cachorrinho, né? Os dois foram na praia, numa praia do Rio Grande do Norte, a Praia da Pipa, que é muito famosa essa praia. E a praia tem falésias. E eu me lembrei de quando eu estive em Lima, no Peru, que agora está uma confusão com a eleição do novo presidente, tem protesto nas ruas e tal, e que Lima fica em cima de uma falésia. O que é uma falésia? Se eu pegar esse bloquinho aqui, ó, vamos supor, aqui fica a cidade, aqui é a falésia, né? E aqui seria, numa linha imaginária aí, o mar. Então falésia é isso, né? Mas tem praia, quer dizer, tem a falésia, quer dizer, é um alto geográfico onde em cima ficam casas e tal. E esse casal, lá no Rio Grande do Norte, era muito, muito querido, acho que a maioria já sabe do que houve. Ele foi à praia e ficou praticamente encostado na falésia, né? Seria como se você estivesse na praia de Copacabana, encostado ali na mureta da pra-rua, só que é uma falésia. E falésia tem pedra, tem cascalho, tem tudo isso. Infelizmente o cascalho desabou e matou essa família inteira. Que coisa triste, meu Deus, né? O Hugo, a Estela, o neném, que eu não sei o nome, nenenzinho de colo, talvez 1 ano, se tanto, e também o cachorrinho. Então há que se ter muito cuidado sempre. Bem, vamos para coisas melhores? Vamos lá. Eu queria lembrar, você está em sintonia com o Fernando Sérgio. Se você estiver me vendo pelo YouTube ou se for ver mais tarde pelo YouTube, por favor, inscreva-se. É muito importante que você se inscreva. A gente está precisando desse apoio, tá? Então você vai lá no youtube.com/Fernando Sérgio e se inscreve lá e toca no sininho. Toda vez que eu estiver no ar, você vai ser avisado de que eu estarei no ar. Muito bem, então eu vou agora para o senhor Eduardo Moura, com o seu famoso Audiência Carioca. Tá aqui, vamos ver se ele vai me atender direitinho, né? Estou chamando aqui, lembrando das espadascatana.com.br, são autênticas espadas samurai que você realmente pode ter na tua casa em qualquer parte do Brasil, acessando espadascatana.com.br. Vamos aí, aqui está o nosso querido amigo Eduardo Moura. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Fernando Sérgio. Boa tarde a todos que nos assistem. Tudo bom? Tudo ótimo, Eduardo. E aí, me conta quais são as notícias mais frescas do Audiência Carioca. Vamos lá, Fernando. A gente está acompanhando aqui desde a segunda-feira, quando saiu a eleição aí para o segundo turno, depois de ter atrasado lá no TSE entre Eduardo Paes e Marcelo Crivella, onde os dois vão estar nos debates aí das televisões, né? Os tão aguardados debates aí do segundo turno, agora os dois frente a frente. E, para surpresa de muita gente, o Eduardo Paes emitiu uma nota na segunda-feira dizendo que só iria aos debates da Bandeirantes, que acontece amanhã, dia 19 de novembro, 22h30 na Band, e o debate da TV Globo, que acontece só na semana que vem, na sexta-feira, praticamente véspera de eleição, no dia 27 de novembro, depois da novela Força do Querer. E isso aí acabou chamando muita atenção, porque existiam outros 3 convites, pelo menos. O da CNN Brasil, o da Record TV e o do SBT. O da CNN Brasil seria ontem, fui com a jornalista Mona Lisa Perrone, o Crivella foi e o Paes não foi. Aliás, o curioso é, na nota que o Eduardo Paes enviou à imprensa, explicando por que ele não iria, ele dizia que, infelizmente, o segundo turno deste ano terá apenas 10 dias e que
por isso ele ia debater com a população do Rio de Janeiro, diretamente. Só que em vez de ir para a CNN Brasil ontem, ele foi para a quadra da Portela para o aniversário da tia Surica. Tem até um vídeo engraçado lá na Audiência Carioca, da tia Surica xingando até o Crivella na quadra da Portela. Só para a gente fechar, Record TV marcou o debate, então, para o dia 26, na semana que vem, 1h10 da tarde, vai ser quinta-feira de tarde, 1h10 da tarde. A Record não vai mexer na grade noturna, porque eles estão passando a Fazenda, e a Fazenda está ganhando aí da Globo por mais de 15 pontos, eles não vão mexer. E o do SBT está marcado para esse sábado, 6h25. Aí resta saber se o Eduardo Paes vai ou não aceitar o convite, mas ele já recebeu os convites, Fernando. Eu mesmo me desapontei, porque eu confesso que eu via a Perrone contar do debate, né? E eu me postei logo, quero ver esse debate, né? E de repente aí veio a Perrone mesmo dizendo que ele não aceitou e que aí ficaria o Crivella por meia hora. Aí eu falei, não, aí não me interessa, porque aí vira propaganda de um só. Eu não sei, sinceramente, se foi uma boa atitude por parte do Eduardo Paes, não. É aquela história, por mais que a Portela seja popular, ali ele tem, digamos assim, uma garantia de votos por ali. E é evidente que seria muito interessante ver esse enfrentamento. Claro que vai dar mais expectativa para os debates que ele for, mas será que ele não vai dar uma vantagem para o adversário, não indo a este ou aquele debate? Essa é a pergunta que fica, né? A gente só vai saber na urna. O Crivella bateu muito nisso ontem em relação à posição do Eduardo Paes de não ter ido ao debate. Mas vale lembrar que o Crivella também é apoiado pelo Bolsonaro, que também não foi aos debates de 2018 no segundo turno, né? Então, é uma incoerência total das duas partes, pode dizer assim. Mas eu fiquei bem decepcionado com o Eduardo Paes. O curioso é que ele aceitou os debates das emissoras que ele se relaciona um pouco melhor, né? Que é a Bandeirantes e a Globo. E as emissoras a emissora que bate mais nele, que é a Record. O SBT também fazia muitas críticas ao Eduardo Paes, também ele não vai. Não vai. E agora a CNN é tão nova, será que ele já tem bronca da CNN? É a pergunta que fica. E isso é meio complicado, porque a gente sabe que a CNN é uma empresa muito legal, evidentemente não tem a audiência que a Globo tem, não tem a audiência que a Band tem ainda, até porque... Mas eles foram bem nas eleições, hein? Eles foram bem nas eleições, vencendo diversos horários a Globo News. Vencendo diversos horários. Exato. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ela chegou agora, mas ela representa o maior conglomerado de notícias do mundo. Então é muito importante ficar bem com a CNN, né? É muito importante. Eu senti na Perrone o desapontamento ao dizer que o cidadão não estaria ali, qualquer um ficaria desapontado. Realmente bola fora. E eu conversei também com algumas pessoas que assim, o Marcelo Crivella ele tem muita rejeição no público da Zona Sul do Rio de Janeiro, na classe média, na classe alta do Rio de Janeiro, que é o perfil do público da CNN Brasil. Ele perdeu uma grande oportunidade ontem de conversar com esse público. É verdade, também acho. Mas e o que mais que você me conta, Eduardo? Bom, é o Raul Gil, né? Raul Gil está internado desde o último sábado. Mais uma internação, a terceira do Raul Gil esse ano. Dessa vez ele está com uma diverticulite. Para quem não sabe, é inflamação ali na parede do intestino. Isso. Aí o Raul está internado, mas está bem. Ele está bem, está aguardando alta médica. Deve acontecer hoje, se já não aconteceu. E o Raul aguarda aí, né, no SBT, para poder voltar ao SBT, uma vacina para o coronavírus. Ele, o Silvio, estão todos aguardando. Vale lembrar que o Raul Gil, ele também teve uma queda brusca em abril, se eu não me engano. Ele quebrou 7 costelas e teve outras 3 ali com seríssimos problemas, mas ficou de vários dias no hospital naquele período, mas graças a Deus não teve Covid, não teve nada, só que precisou de novo fazer uso lá do Albert Einstein. A previsão é que ele tenha alta para esta quarta-feira. Vale lembrar também que o SBT acabou com a equipe do Raul Gil aí. Quando ele voltar só para a vacina, ainda vai ter que recompor a equipe do Raul Gil. É verdade. Por mais baixo salário, sinal dos tempos
que a gente está vivendo. Eu fiquei sabendo também ontem, viu, pelo Marco Silva, lá dos Estados Unidos, mas que ele acompanha lá dos Estados Unidos, a imprensa acompanha o meu programa e tal, que o Ricardo Mazella, né, narrador, excelente, locutor, há muitos anos que eu não vejo o Ricardo, mas eu conheci rapazinho, né, como eu também era, diz que ele também está internado. Vamos torcer para dias melhores. Internado, eu sabia que ele estava com Covid, mas não sabia que ele estava internado. Vou procurar saber. Pois é, vamos procurar saber, confirmar, se possível, essa notícia. Essa em edição extraordinária, quem sabe você dá essa informação. Mas tem mais alguma notícia aí, ô Eduardo? Só para fechar, o Grupo Globo vai vender ação livre, notícia que pegou todo mundo de surpresa hoje nesta quarta-feira. Inclusive pegou de surpresa os funcionários da Ação Livre, uma informação dada em primeira mão pelo Léo Dias, do portal Metrópolis, que o Grupo Globo está preparando aí para enviar ao mercado aí a proposta para que alguém adquira a Ação Livre. Na verdade, o Fernando Sérgio, já é uma movimentação, já se comenta nos bastidores que o Grupo Globo quer investir no futuro mesmo é a TV aberta, a TV fechada e já as duas voltadas para streaming, que são os canais Globo e a Globoplay, e também a internet, a Globo.com, os canais que eles têm lá no site da Globo.com. Então, Ação Livre, que nos espanta é que a Ação Livre tem um dos maiores artistas hoje da música brasileira. É verdade, não se vende mais CD como antigamente, mas se ganha muito dinheiro nas plataformas digitais com a música. Só para você ver, hoje a gente foi pesquisar uma música do Luan Santana tem 103 milhões de visualizações no YouTube, por exemplo. Aí ganha-se muito dinheiro, evidentemente, né? É muito importante prestigiar naturalmente a cultura brasileira, mas mudou, como você falou. Hoje em dia é negócio você ter um estúdio, necessariamente não ter a fábrica de discos, até porque totalmente o CD foi largado, né? É isso mesmo. Mas eu vou te contar uma fofoca, não sei se você viu, eu estava vendo hoje o programa do Edilson Silva na Band. Eu gosto muito do programa dele, quero mandar um abraço. Estava meu amigo Ronaldo Castro, que trabalhou comigo da Tupi, e o Baran, que eu não conheço, mas que é muito interessante a nível de comentários também. E de repente eu acho que eles fazem uma briguinha lá meio que construída, que é para dar audiência, muito bem feita por sinal, mas dentro do respeito, essa coisa toda. E de repente foi o Edilson, apostou com ele, não, eu aposto com você, rapaz. Deixa eu fazer de novo. O rapaz tirou um bolo de nota assim, tudo de R$100, rapaz. Eu aposto que você jogou e foi nota para tudo quanto é lado. Olha, pelo que eu vi ali, devia ter pelo menos no bolso uns R$1.200. Ou ele recebeu esse cachê há pouco, ou de repente deve ser o comum dele andar com tudo isso no bolso. Ô Edilson, que isso, meu filho? Mas não é engraçado? Aí o Ronaldo Castro, que não é bobo, virou e disse assim, ó, acontece o seguinte, você nem mais o Silvio Santos joga dinheiro desse tamanho. Quer dizer, o Silvio, que é o Silvio, né, ele dá cinquentinha, olha lá, e, né, esse não, poxa, pá de nota de R$100. Aí depois o Baran foi catar lá as notas todas, porque tinha chamado ele de boca de sapo. E por que chamou ele de boca de sapo? Chamou de boca de sapo porque ele falou assim, não, porque ele tinha chamado primeiramente o Baran de boca de sapo, né? Aí eu falei, não, boca de sapo é você, porque você toda vez que o Botafogo ia jogar, o Botafogo só sobe, e o Botafogo desce, o Botafogo só sobe, o Botafogo desce. Então boca de sapo, então aposto e tal. Aí fez aquela cena toda, mas funciona. Um pouquinho de exagero às vezes na televisão funciona, né? Agora se fosse o Edilson Silva, não deixava dinheiro cair lá na Band não, porque o negócio de dinheiro lá na Band, aqui no Rio de Janeiro, o negócio não tá muito bom. E a gente lamenta aí pelas demissões que tiveram aí nos últimos dias. Podem chegar a 80 demissões, né? 80 demissões. Que coisa triste, né? Valeu, Eduardo, um abraço grande, saúde, viu? E até semana que vem, se Deus quiser.
Só convidar o pessoal então lá para acessar o audiênciacarioca.com.br, nosso canal no YouTube. Em breve vamos ter novidades lá no YouTube também, tá bom? Que maravilha. Vamos divulgar aqui, tá bom, querido? Um abração. Vamos Pois sim, é, a gente confirma aqui. Tchau, tchau. Tá certo. Ontem eu estive gravando um programa de TV do meu amigo, aliás, eu até ia falar aqui com o Eduardo também, mas depois eu passo para ele. O programa do Silvio Barbosa, querido Silvinho Barbosa, da Publiline, né? Então, olha, vou te contar, foi muito legal. Gravamos naquela churrascaria, como é que chama? Fogo no chão, é isso mesmo. Eu confesso a você que desde a pandemia que eu não tenho ido à Zona Sul, foi a primeira vez que eu fui. Aliás, encontrei com o Luiz Aibinder também, que participou da gravação, e foi muito legal mesmo. Foi na hora do almoço e tal, serviram uns aperitivos pra gente, para poder gravar e tal. E o Silvinho está muito bem. E vai ser na TV Max, o programa dele aos sábados. É um programa de meia hora. Ele ali gravou vários programas, eu fui o terceiro. E pelo andar da carruagem, talvez eu esteja ou na última semana de novembro, vou falar com ele, estou falando de orelhada, hein? Ou na primeira semana de dezembro, tá bom? Nós fica o convite. TV Max, todo mundo sabe onde é que é, e vai ter essa gravação. Bem, eu sou pontual nos horários. Eu estou vendo aqui um abraço para o Ronald Vanderkamp, meu querido amigo. O Ronald, gente, o Ronald me conheceu. O Ronald tinha 19 anos e eu ia fazer 25. Você era 19 ou 20, né, Ronald? E ele era funcionário da Publicidade Certa, que eu era coordenador. Eu não me esqueço disso. Ele chegou para mim e falou assim: Fernando, você vai fazer 25 anos? Idade perigosa, hein? Eu nunca me esqueci disso. Um fraterno abraço ao meu querido amigo Ronald Vanderkamp, né? Muito bem, um abraço para o Dr. Cícero Munhoz também, que está vendo a gente. E eu estou então agora preparando aqui para poder ligar para o Dr. Silvio Provenzano, né? Que hoje nós temos aí muita coisa a perguntar para ele com relação a essa tal segunda onda do Covid, né? E vou contar para ele a história, não sei se ele viu, do pastor que mandou esse recado aí, né, preocupado com a segunda onda lá na Europa, das perspectivas que estão acontecendo aqui no Rio de Janeiro, né? O aumento, houve um aumento considerável, né? Olha lá, já está aqui, deixa eu colocar ele aqui exatamente onde ele merece ficar. Né? Olha só, tá bom, tá ótimo assim, deixa eu só colocar direito. Tá ótimo, doutor Silvio Provenzano. Tô ouvindo sim, sem dúvida, mas aqui houve alguma coisa nesse momento que a imagem, deixa eu tentar mudar aqui, só um minutinho. Pois é, aí tem isso, quando a gente faz ao vivo, olha, a imagem dele agora sim, agora outra vez. Coisa boa, tá certo. É assim mesmo, muita calma nessa hora, né, doutor Silvio? Porque se apavorar, agora sim, agora a imagem está boa, o som está bom. Doutor Silvio Provenzano, foi presidente do CREMERGE, é assessor do CREMERGE, chefe médico do Hospital dos Servidores do Estado. Muito boa tarde, doutor Silvio. Boa tarde, Fernando. Prazer estar novamente com você aqui pelo YouTube, no teu canal via Facebook. Pois é, nós estamos comemorando, doutor Silvio, no Bing, né, se a pessoa for, que é, na verdade, aquele site da Microsoft de busca, ontem deu 3,5 milhões. Quer dizer, então a gente fica muito envaidecido e, ao mesmo tempo, responsável. Responsabilidade aumenta, né? Isso no canal do Bing. E no canal do Google também foi uma busca bastante razoável. Mas isso apenas é uma medição singela do sucesso que você é. Hoje você sabe disso. Bondade desse meu querido amigo Dr. Silvio Provenzano, que é um irmão que a gente tem. Mas, doutor Silvio, o que preocupa, no início do programa, depois eu vou lhe mandar naturalmente, eu recebi um vídeo, primeiro do Márcio Garcia, aquele apresentador da TV Globo, né, pedindo orações para o pai dele, que está entubado em Juiz de Fora, com Covid em estado grave, já é um senhor também, lá na faixa dos seus 60, 70 anos,
e está entubado. Então ele fez esse apelo ao vivo, e se o amigo não viu, depois quando eu mandar o vídeo, o amigo vai ver o apelo. Eu tenho como vício, depois do programa, você me manda o link, eu revejo ele tudo. Ah, tá certo, é. E logo após... Aí eu vejo as bobagens que eu ando falando com você. Ah, nada, que isso, são coisas muito importantes. Mas logo após esse vídeo, eu coloquei um outro vídeo, que aí quem me mandou foi a Marion Duarte, e ela recebeu de um pastor lá de Lisboa, e é um vídeo muito forte, ele dizendo que num dia só em Lisboa, 3.000 pessoas foram contaminadas, e para lá isso é muito, porque a gente está falando num país que tem no máximo 13, 14 milhões. Então só em Lisboa 3.000 foram infectados um dia, e ele falou também de muitas mortes e tal. E é uma preocupação. Então, quando as pessoas sabem que o amigo vem no programa, aí elas começam a me mandar perguntas, muitas já sabem do meu e-mail, né? E eu recebi pelo menos 3 perguntas da Ângela, da Maria e da Tereza, curiosamente as 3 de Copacabana, mas quero ver em situações diferentes, perguntando qual é a probabilidade, já que aumentou muito a estatística da tal segunda onda no Brasil. Bom, em primeiro lugar, nós não temos ainda evidências de uma segunda onda, uma segunda marola, sim. Houve um crescimento no número de casos? Houve. Como eu já disse aqui no teu programa, eu faço questão de repetir, o vírus não ia pegar a malinha dele e ir embora de uma hora para outra. Isso não iria acontecer como não está acontecendo. O vírus continua presente no nosso entorno. Há que se ter cuidados. Que cuidados são esses? O distanciamento social, lavagem frequente das mãos, ventilação dos ambientes onde porventura as pessoas estiverem, abrir janela, abrir porta, uso da máscara quando saírem para a rua. Isso tudo é, digamos, como diriam os antigos, de bom ouvido. É recomendado. A gente não pode achar que a doença acabou. É verdade que a medicina conhece melhor o mecanismo fisiopatogênico do SARS-CoV-2, da evolução da Covid-19, sim. Hoje nós sabemos melhor, mas isso é garantia de que se a gente adoecer, os recursos necessários para a nossa sobrevivência terão como ser dados, e o nosso organismo vai responder a eles? Não. Porque alguns respondem, outros sabe-se lá por que razão não. Então, a maior importância agora é que a gente evite ser infectado pelo vírus. Para isso, a gente precisa se manter distante. Para isso, mais uma vez, fazemos o nosso programa, eu aqui em Botafogo, você aí na sua casa, distantes um do outro, nos falando, nos adorando como sempre fizemos, Verdade. nos respeitando acima de qualquer coisa, porém distantes. Aquilo que o latino gosta e que mais agrada, que é se ajuntar, se misturar, nesse momento é arriscado. Quando as pessoas não entendem isso, elas pegam o vírus e muitos deles, sem qualquer sintoma, passam o vírus para outras pessoas e essas podem desenvolver sintomas, alguns deles bastante graves. Então, a mensagem do teu programa é: cuidem-se. Não é ficar com medo, não é ficar enclausurado, trancado. Ventile suas casas. Procure se manter distante. Se sair na rua, use máscara. Evite aquele ajuntamento. E existem os pontos que são os nós desse problema. Os transportes públicos. A gente ainda sabe que nos metrôs e nos BRTs da vida, aqui na nossa cidade, é muito comum as pessoas se misturarem, até porque não tem outra opção. Procurar evitar os horários de rush sempre que isso for possível. São algumas recomendações que esse seu amigo aqui dá para todos os nossos seguidores aí no YouTube. Perfeito. Agora, doutor Silvio Provenzano, em meio de, naturalmente, a apreensão que todos temos hoje com relação à precaução necessária, né, para não pegar a doença, existem fake news que estão sendo colocados na internet, há sempre uma maldade a mais, né? Então, esses fake news estão dizendo, não sei se totalmente fakes, de que nessa nova onda o vírus poderia ter se modificado. Isso é provável ou é fantasia? Não tem nada de fantasia. O SARS-CoV-2 é um vírus da família do coronavírus, que é um vírus bastante conhecido da medicina há décadas. E era um vírus que normalmente causava uma gripezinha, como se disse por aí, em crianças principalmente, que não davam maiores sintomas e não geravam maiores preocupações.
mas ele é um vírus de cadeia única com uma cápsula de RNA. E esses vírus, que são RNA, eles têm uma facilidade muito grande em promoverem mutações, ou seja, eles modificam a sua estrutura por mutações genéticas. E veja bem, isso acontecendo, o vírus pode... Talvez deve ter recebido alguma ligação, vou aguardar aqui que voltou. Só um minutinho. O vírus pode, ao sofrer uma mutação, aquele indivíduo que eventualmente tinha algum anticorpo, ele deixa de tê-lo. E com isso, ele pode se infectar uma segunda vez. Casos de reinfecção são comuns. Então é importante que as pessoas saibam que a proteção, mesmo para aqueles que já tiveram a Covid, ela continua sendo uma medida extremamente necessária. Pois é. Não há garantia de que se você ter, não vai ter novamente. Entendo. A Neuza Maria Schmidt, moradora de Petrópolis, está nos vendo agora. Manda um abraço para o senhor, que gosta muito de ver, acompanha inclusive no programa do Heleno Rotai, na Tupi, né? Beijo para a Neuza. E ela é vovó e ela está muito preocupada com os netinhos dela, um de 7 anos, outro de 9. Ela diz o seguinte, que até aqui todos os médicos que ela ouviu disseram que as crianças não têm problemas, porque na verdade não podem pegar, mas podem transmitir. E ela quer perguntar até que ponto a criança realmente pode transmitir e até que ponto em algum momento, por uma mutação qualquer, a criança pode apanhar essa doença tão terrível que está levando tanta gente aos hospitais. Bom, Neuza, em primeiro lugar, as crianças elas se infectam com muito mais facilidade do que nós adultos, até porque o hábito da criança é se abraçar, se beijar, e o vírus ele está nas nossas vias respiratórias. Até mesmo quando falamos, eliminamos aerossóis onde os vírus podem estar presentes. E esses aerossóis serem inalados por outra pessoa. E você, de repente, numa superfície que tem um vírus, coloca o dedo, leva o dedo à boca, o nariz ou os olhos, e você se infecciona. As crianças normalmente desenvolvem, quando desenvolvem, uma forma mais branda da doença. E na maioria dos casos não provoca nenhum sintoma, o que não quer dizer que elas não possam transmitir os vírus para outras pessoas. É muito sabido, por exemplo, casos na Europa e nos Estados Unidos de avós que foram infectados pelos seus netos durante visitas dominicais. A única opção, eles não saíam para lugar nenhum, não recebiam encomendas, usavam um contato, mas tinham uma proximidade muito grande, o que é perfeitamente compreensível com os netos. Possivelmente foram contaminados por eles, faziam um teste, depois se fazia aquele teste dos netos, e o vírus também estava presente nas vias aéreas dessas crianças. Então as crianças acabam sendo portadoras sãs do vírus, levando os vírus para dentro de suas casas. Isso muito se deve a um comportamento pouco cuidadoso que é normal nessa época da vida. O que eu digo é o seguinte, não deixe de ver seus netos, porém explique a eles com todo o amor que eu sei que você tem por eles. Olha, a vovó não pode abraçar você, não pode te beijar como eu gostaria por causa desse vírus que está por aí, que em breve vai passar. Por enquanto, sintam-se beijados e abraçados pela vovó. Vamos comer um pedaço de bolo aí, eles tiram a máscara e você fica distante com a máscara, tá bom? É uma dica. Muito bem. Agora, doutor Silvio Provenzano, a pergunta é a seguinte, né? As pessoas ainda tendem a se juntar em família em caso de um aniversário, essa coisa toda, e aí se despreocupam, né? Distraem, tiram a máscara. Isso, em algum momento, não pode ser multiplicador do Covid? Aí, evidentemente, conforme a gente está falando, basta que naquele hall de convidados, 25 pessoas, não mais do que isso, um tem o vírus, ele pode passar esse vírus para todos os demais convidados. E como saber que eu tenho vírus se eu posso não ter sintoma? Então a recomendação é, procure no dia a dia você mesmo se cuidar. Você não seja infectado. De tal modo que, havendo uma ocasião desse tipo em que todo mundo quer se juntar, você não seja passageiro, o transmissor do vírus para os demais membros da família. Imagine você ter o vírus e passar o vírus para sua mãe, para o seu pai, para um irmão mais velho, enfim, alguém que ao ser infectado talvez não tenha a mesma sorte que você está tendo.
E é uma questão de sorte? Também. É uma questão de sistema imunológico e é uma questão de sorte. Quanto maior a quantidade de vírus, maior o risco da doença ser grave. Razão pela qual profissionais da área de saúde expostos a uma quantidade de vírus muito grande sempre são um grupo de risco considerado à parte. Ah, mas eu vou ficar pouco tempo, vou manter distância, será que eu coloco em risco? Muito pouco provável. De qualquer maneira, se for numa reunião familiar, abram as janelas e portas, procurem distribuir as pessoas em lugares que elas não fiquem todas aglomeradas e a gente se cumprimenta como você me cumprimenta há tempos. A namastê. Namastê, perfeitamente. Mas, doutor Silvio, ainda tem mais uma perguntinha aqui. É a seguinte, na Europa, a Bélgica já fechou fronteira, ou teria fechado, está no condicional a notícia ainda. A França teve um aumento considerável, Itália, um aumento também extremamente preocupante. E há raciocínios que dizem assim, a Europa vai ter ou pode ter esse aumento em função do frio, que é o momento do inverno. O nosso calor vai ser benéfico para nós não termos esse aumento? São perguntas que a gente ainda não tem como responder, sabe, Fernando? Sabidamente, os quadros respiratórios de natureza viral, eles acometem principalmente nos meses mais frios do ano. Razão pela qual aqui no Brasil, por exemplo, a vacinação da influenza é feita a partir de abril. Esse ano foi um pouco antecipado por causa do coronavírus. Será que agora que nós vamos entrar naqueles meses que é um verdadeiro inferno, temperaturas de 40 graus, rio, sol e calor, será que isso vai atenuar? Queira Deus que sim. Mas, por outro lado, essas temperaturas mais elevadas faz com que as pessoas procurem as praias onde as aglomerações são comuns, procurem sair mais de dentro de suas casas, permitindo que as pessoas entrem em contato umas com as outras. Os meses de verão, eles são destinados exatamente a isso, praia e sol. Será que isso vai causar um impacto no aumento do número de casos aqui? Se eu disser que sim ou que não, eu estaria faltando com a verdade. Estamos diante de uma situação inusitada. É uma experiência que vai modificar a humanidade, como já está modificando. É uma experiência única que todos nós temos que viver da melhor forma que for possível. Sermos resilientes, que nada mais é do que resistirmos às adversidades, sem tentar agora bancar o herói. Tipo, não, eu vou sair sem máscara, dane-se o mundo. Não, tome cuidado. Se sobreviveu até agora, você haverá de sobreviver pelos próximos meses, por quantos meses forem necessários sem esses vírus. E vamos pedir que a vacina chegue logo. Eu continuo dizendo, a vacina vai ser o momento onde a gente sim vai poder ter uma imunidade de rebanho que nos permitirá ter tranquilidade, tanto aqui quanto na Europa. Lamentar os países europeus porque as temperaturas lá no velho continente cada vez mais estão mais frias. Tenho amigos, você sabe, você conhece muito bem, te acompanha no Face, que moram nessas regiões e que o frio lá está começando a aumentar. E aí, veja bem, as janelas ficam fechadas e aqui a gente manda abrir, as portas ficam trancadas e aqui a gente manda escancarar. Tudo que a gente manda fazer lá, eles não podem fazer porque eles vão morrer do frio, vão morrer do frio. Então, é complicado para eles e a gente lamenta profundamente que uma segunda onda esteja em curso no velho continente e aqui a gente precisava que essa aqui não passe de uma marolinha como está aparecendo, mas que houve aumento. Os cuidados aqui devem ser redobrados. Muito bem, o doutor Silvio deu mais uma aula aí pra gente. Muito obrigado, doutor Silvio. Fique com Deus. Namastê. Até quarta. Se Deus quiser, namastê. Protejam. Tá certo. Um abraço, querido amigo. Nosso querido doutor Silvio Provenzano, né? Eu tô aqui com... isso aí deve ser alguma propaganda que eu inadvertidamente coloquei na tela, mas vamos ver se é o que eu estou querendo passar para você nesse momento. De qualquer maneira, é muito importante a fala, porque é uma autoridade, né? A gente traz aqui os melhores médicos, né? Como do nosso feitio, né? E agradecendo a eles a presença. Ontem nós tivemos também... por que não dizer, o nosso querido amigo, gente do céu, onde é que eu fui parar com isso? Jesus, vamos lá. Eu queria passar para você, depois eu vejo aqui com calma. Vamos ver onde é que eu botei, aqui. Eu falei na Marion Duarte, vamos só avisar, teve uma vez que ela veio aqui, nós não estávamos na pandemia, por isso nós estamos tão próximos. Então ela veio aqui
Claro que outras vezes veio também, mas ela veio em 17 de abril e veio com o Leão, né? E veio também com o cavaquinista, o nosso querido Fernando Fontes. E eu estava com uma camisa amarela que eu acho que eu nem mais tenho, mas eu vou mostrar para vocês, foi uma gravação do meu programa com a nossa Marion Duarte, tá bom? Para recordar diz que é viver, então vamos nós. Opa, mas eu tinha que botar som, Fernando. Sem som fica difícil. Estavam sendo colocadas com certa frequência, avisando daquele risco que a área tinha. Porém, quando a maré enchia, ela acabava levando essas placas. Que é e também isso? Testemunhas disseram que eles, a família, foi avisada da área. Céu. Tá vendo? De vez em quando ocorre isso na computação e a gente tem que ter. Aí que conta, sabe o que conta? A experiência da gente. Primeiro que toda falha é normal, então é preciso saber que todos nós somos falhos, somos falíveis, né? Aí já você não se incomoda tanto. E segundo, você tem que ter experiência para ter calma, né? Senão o nego apavora, meu Deus, o que houve? Um trepou no outro, que eu estou dizendo os dois comerciais, por favor, né? Não interpretem mal. Então vamos lá, aqui ó, atenção, que horas são? Voltando para ser completo. Vamos lá. Bônus para os nossos espectadores, nossos internautas. Marion Duarte cantando ao São Jorge, né? Na verdade, em homenagem a São Jorge, com o nosso Fernando Fontes acompanhando no cavalo. O Leão não estava, imagine. Só o Fernandinho. Toda casa tem um quadro de São Jorge. Toda casa onde o santo é protetor. Num barracão, num bangalô de gente nobre, há sempre um quadro desse santo salvador. Quem é devoto é só fazer uma oração, que o guerreiro sempre atende, dando a sua proteção. É só fazer uma oração, que o guerreiro sempre atende, dando a sua proteção. Por isso mesmo, não devemos esquecer a grande data, dia 23 de abril. Vamos cantar com alegria e prazer, porque São Jorge é o padroeiro do Brasil. Em toda casa tem um quadro de São Jorge. Em toda casa onde o santo é protetor. Num barracão, num bangalô de gente nobre, há sempre um quadro desse santo salvador. Quem é devoto é só fazer uma oração, que o guerreiro sempre atende, dando a sua proteção. Quem é devoto é só fazer uma oração, que o guerreiro sempre atende, dando a sua proteção. Que o guerreiro sempre atende, dando a sua proteção. Salve São Jorge da Capadócia, né? É verdade, a nossa querida Marion Duarte, sempre com muito sucesso, uma querida amiga, uma irmã que a gente fez, eu e o Samir aqui, os meninos, né? E uma coisa boa de programa, gente, é exatamente isso. Ontem, perguntado no programa que um dia você vai ver na TV Max, perguntado pelo nosso querido Silvinho Barbosa, falou: Fernando, qual é o teu objetivo no daqui para frente? E eu acho que eu respondi mais ou menos isso, né, Silvinho? Eu respondi o seguinte: meu objetivo é cada dia fazer mais amigos, porque não existe maior capital de uma amizade que não seja o amigo, né? Dinheiro é uma coisa que você perde, você ganha, mas a amizade, quando verdadeira, é muito importante. E investir em amizade é de fundamental importância. Aí eu estou me lembrando, quando eu falei com você, negócio de experiência e tal, que fazer esse programa tem sido um prazer muito grande. Por que tem sido um prazer muito grande? Deixa eu pegar esse teclado aqui enquanto eu falo com você, porque acontece o seguinte, por exemplo, agora há pouco houve uma bobagem de computação, que o computador também erra. Essa é que é a história. Então, o que acontece?
houve uma besteirinha, e nessa besteirinha, justamente uma parte que é muito importante do programa, que você me acompanhava no rádio, que é aquela parte da oração, que depois da oração eu falo o nome das pessoas que estão aqui conosco, né, e tal. Aí quando houve qualquer coisa, desarranjo, qualquer coisa que o computador, que a memória virtual dele não entendeu, então o que aconteceu? Sumiu a prece. E eu tinha que falar com você na base da enrolation, mas para quê? Para botar a oração de volta, ué. Não vou deixar de fazer a oração, principalmente eu começo o programa com o Márcio Garcia pedindo oração para o pai dele, e aí eu vou terminar o programa sem a oração. De maneira nenhuma. Eu acredito na força da prece, eu acredito na força da oração, eu acredito na força dos bons espíritos, eu acredito na força de Jesus, eu acredito na força de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Jorge Trigo, lá de Portugal, vendo a gente. Que maravilha, Jorge! Um abraço grande para você, querido amigo, um intelectual, um poeta, né? Político também, por que não dizer, né? Fraterno abraço, viu? Eita, Portugal, querida, né? Muito bem. Então nós vamos aqui agora passar para aquele momento da oração e depois a gente vai falar nos nomes, né? Nos nomes das pessoas que estão aí, que mandaram alguns recados, aqueles que a gente pôde ver, tá bom? Então deixa eu só fazer um negócio aqui, né? Isso me lembrou, esses improvisos me lembram um pouco quando a gente começou no FM há muitos anos atrás, onde as coisas eram meio que de improviso e acabavam dando certo. Então vamos à oração e depois vamos dar um alô para todos vocês. E depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Muito bem, vamos então agora, meus queridos amigos, as mensagens, né, para o Sildney, meu amigo querido, que mandou o vídeo lá do Márcio Garcia. Um abraço, Sildney, lá em Juiz de Fora.
para o Jorge Trigo em Portugal, alô Jorge, para o meu querido Paulinho Rezende, grande compositor da música popular brasileira, querido amigo Fernando Sérgio, maravilhoso está o programa, parabéns, muito obrigado Paulinho, bondade sua, mas muito obrigado. Muito bem, Jorge Trigo, já falei nele, nosso querido amigo de Aleimar, lá da nossa querida Lisboa, José Roberto Grandinete, meu primo querido, um abraço grande Zé Roberto, a Marion Duarte, parabéns, doutor Silvio Provenzano, pela bela entrevista, grande abraço, obrigado Marion, a Cristina Poloni França, boa tarde amigo, Deus nos abençoe diante de uma nova pandemia, é verdade, né? Deus permita que não haja uma nova onda. Também aqui o Ronald Vanderkamp, bom te ver no ar. Pois é, Ronald, abraço. Eu estava vendo outro dia no teu Facebook, você continua garotão, rapaz. Qual é o elixir da juventude que você está tomando, hein? Manda um pouquinho para mim. Abraço grande, muito feliz de saber de você, viu? Silvio Provenzano, nosso querido doutor Silvio, um grande abraço, obrigado pela entrevista, né? Alberto Santos, sucesso amigo, valeu Alberto. Ana Zerotini dos Reis, minha querida amiga desde a época da juventude lá em Juiz de Fora, né? Abração Ana, tudo de bom para você. Eliana Faixas, alô Eliane Faixas, desculpe, um abraço. Dr. Cícero Munhoz, também outro grande médico, nosso querido colaborador sempre. Cristina Poloni França está assistindo a gente, né? Lula Henrique Oliveira, Fernando, o mundo nunca mais será o mesmo diante dessa pandemia e agora com essa segunda onda, é verdade meu amigo. Otávio de Mello, buenas tardes companheiro, como estás? Muito bem. Marion, boa tarde aos amigos, a Samira, muito obrigado aos internautas, Marion Duarte que você viu cantando aí, Denise Guzmán Silva em Salobrenha, na Espanha, já estão sem poder sair da cidade, os hospitais já estão cheios, oh meu Deus, hein? A Denise Guzmán sempre muito atualizada com as coisas aqui, a Marlene Cavalcante, o Políbio Rodrigues, alô Políbio, um abraço, Euciene Correia, abração Euciene, minha gente, esses foram os que a gente pelo menos anotou aqui. Olha, um fraterno abraço, se você estiver vendo a gente no YouTube, por favor, não se esqueça, inscreva-se e depois toca no sininho para receber toda vez a notícia que a gente tiver no ar, que a gente está no ar, tá bom? Olha, um fraterno abraço para vocês, até amanhã, quinta-feira, às 4 da tarde, fiquem com Deus, namastê.